Êxodo capítulo de número 32. Quero compartilhar com você uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração sobre o culto que Deus não pediu. Mas antes eu quero te lembrar do meu material, compartilhando uma palavra que não é minha. É um material em PDF e também na versão impressa, com frete grátis para todo o Brasil. Uma apostila que vai te ensinar, é um guia que vai te ensinar a ler, interpretar e aplicar a Bíblia de maneira fácil, com um entendimento leve, onde você vai ter um direcionamento para ler com mais prazer a palavra de Deus. Compartilhando uma palavra que não é minha, é o meu material, não deixe de adquirir. O link sempre nos stories e na minha bio, na descrição do perfil. Amém? Êxodo capítulo de número 32. Moisés está no monte falando com Deus há uns 40 dias e recebendo a lei. No vale, o povo espera e se cansa. Eles procuram Arão e pedem para que Arão façam deuses que vão adiante deles, porque eles não sabiam o que havia acontecido com Moisés, já que ele estava demorando tanto para descer. Arão não era qualquer homem, ele tinha acabado de ser separado para o sacerdócio, tinha sido ungido, escolhido, consagrado. Era o homem que deveria sustentar a fé do povo enquanto Moisés não voltava. Mas quando a pressão veio, ele cedeu. Arão não confronta o pecado, ele apenas negocia com o erro, pede o ouro, molda um bezerro e levanta um altar. Depois ele mesmo declara que amanhã seria festa ao Senhor. O erro não foi só fazer um ídolo, foi misturar a idolatria com linguagem espiritual. Foi criar um culto que Deus não pediu. Foi fazer uma festa que não tinha palavra, até porque Deus estava falando com Moisés no monte. Enquanto Deus estava falando, o povo estava cantando. Josué, então, ele ouve barulhos no vale e diz para Moisés que estava ouvindo gritos de guerra. Moisés percebe e diz: não, isso não é grito de derrota, isso não é grito de vitória, isso é música. Moisés conhecia o povo. Não era clamor, não era arrependimento, era apenas um movimento. Enquanto Deus revelava sua vontade no monte, o povo produzia sons para não ouvir. Eles não abandonaram a fé, eles criaram uma celebração e ainda disseram que era uma festa ao Senhor. Mas o Senhor não tinha dado nenhuma ordem para isso. O bezerro, ele nasce da pressa, do medo e da insegurança de Deus não falar. Então, eu faço ele falar de alguma forma. O povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo. Enquanto Deus formava um povo no monte, o povo formava um ídolo no vale. Quando Moisés desce e vê o bezerro, as danças, ele trazia consigo as tábuas da lei e quebra. Essas tábuas tinham sido escritas pelo dedo de Deus. Estavam escritas dos dois lados, mostrando que a palavra era completa, não havia espaço vazio. Quando Moisés quebra essas tábuas, não foi só raiva, foi um sinal espiritual. Ele quebrou as tábuas nas mãos, mas a lei já estava quebrada no coração do povo. Moisés destrói o bezerro, moe o pó e faz o povo beber. Parece engraçado, mas aqui também é um sinal espiritual, porque aquilo que se adora, ele entra dentro da pessoa. O ídolo não fica só no altar, ele vai para o coração. Então Moisés pergunta: quem é do Senhor? O pecado divide o acampamento. A neutralidade não havia ali. Ou estava do lado de Deus ou não estava. Os levitas então se posicionam, se colocam do lado de Moisés. E Moisés dá uma ordem. Naquele dia quase 3.000 homens perdem a sua vida. Não era só uma imagem de ouro, era uma quebra de aliança. Era a troca da glória de Deus. Era desprezo pela sua voz. Quando Moisés confronta Arão, ele responde: eu
joguei o ouro no fogo e saiu um bezerro. Arão tenta fugir da sua responsabilidade como se o erro tivesse nascido sozinho. Mas ídolos não surgem do fogo, surgem das mãos. Erros não acontecem por acaso, acontecem por escolhas. Arão nos revela aqui uma grande verdade. A unção sem firmeza não sustenta chamado. Ele tinha posição, mas não teve postura. E Êxodo 32 nos ensina que Deus estava falando e o povo estava cantando. Não era uma falta de culto, era culto fora do tempo. Não era ausência de fé, era ausência de escuta, de ouvido. O altar foi levantado sem ordem, músicas tocadas sem direção, festa sem palavra. E aqui nós aprendemos que nem toda celebração vem do céu, que nem todo barulho é glória de Deus e nem todo louvor é direcionado na obediência. Quando a música ocupa o lugar da palavra, o bezerro de ouro ganha espaço nos nossos cultos. Quando a pressa de ouvir Deus falar, ele atravessa o nosso coração, a idolatria se organiza. Quando a escuta acaba, começamos a substituir a voz de Deus. A adoração sem obediência vira ruído. A festa sem palavra vira um engano e a religião sem a presença de Deus vira um bezerro de ouro. No reino de Deus, a voz vem antes do som, a palavra vem antes das festas e a obediência vem antes de qualquer celebração. Porque Deus não está buscando barulho, Deus não está buscando festas, Deus não está buscando um povo animado, Deus quer ouvido, Deus quer aliança, Deus quer um povo que ouça a sua voz. Fazer um culto que Deus não pediu não é perigoso porque substitui a voz pela pressa, mas também porque substitui a sua palavra por barulho. Quando a celebração nasce da ansiedade e não da revelação, parece até que é espiritual, mas não tem direção nenhuma. Altar sem palavra vira palco. Música sem obediência vira distração e entretenimento. Culto sem escuta pode até ter nome do Senhor, mas nasce da carne. Não adianta fazer culto sem a voz e sem a direção de Deus. Pode investir o ouro que for, levantar o altar que quiser e tocar a música mais bonita. Se não houver palavra de Deus falando no culto, haverá apenas barulhos. Se não houver obediência, só será um movimento. E se Deus não falar, o que nasce não é a glória, é um bezerro com aparência de fé. Deus abençoe em nome de Jesus.